Gordões, sejam bem-vindos a mais um vídeo. O RobX Robert, maravilhoso demais, muito maravilhoso. Ele pediu para eu comentar um tema que eu achei genial, que eu não tinha comentado ainda nada sobre isso aqui no canal, que é sobre as drag queens. O Robert conta que, assim, a gente tem basicamente duas interpretações, e eu nem sabia que a gente tinha essas duas interpretações, em que você tem um entendimento de que o drag queen é um movimento artístico e uma outra interpretação que vai dizer que, na verdade, é um movimento machista, obviamente, na sua essência, né? E não necessariamente na atuação da drag queen em si. Isso me lembrou, assim, duas coisas. Isso me lembrou, inclusive, Mahou Shoujo. Pra quem não sabe, Mahou Shoujo também sofrem essas duas interpretações. Então tem gente que acha que o Mahou Shoujo é incrível porque as personagens são femininas e lutam com, né, maquiagens todas bem arrumadas e tal, e tem outras pessoas que interpretam que justamente não. Você está dizendo que as mulheres, até para lutar, não deixam de ser feminino, enfim. Eu só estou expondo essas apresentações, não significa que eu concorde com nenhuma das duas, mas eu não acho que o feminino possa ser usado para diminuir ninguém, então já começa por aí. Por isso que eu acho que o segundo argumento acaba perdendo, ele é meio fraco e sem sentido. O feminino não. Mas enfim, a gente tá aqui pra falar de drag. Bom, gente, e assim como no movimento de Mahou Shoujo, nas drag queens há quem defenda que drag queen é machista e que é só um movimento artístico. Bom, eu peguei duas drags, na verdade eu peguei 3 drags que falavam sobre o assunto, para justamente pegar pessoas que possam falar desse assunto com propriedade, porque eu desconheço muito desse assunto, confesso. Acho que o mais próximo que eu cheguei de drags e consumir muito drags foi com a produção da Netflix, que eu acho muito boa, inclusive, e super recomendo. Mas enfim, para Lorelai Fox, drag queen é um movimento artístico e ela não vê problema nenhum se você é mulher e quer se vestir de drag e quer colocar em prática essa arte. Tanto se você for mulher cis ou trans, para ela não importa. Já para drag RuPaul, importa sim. E se você é uma mulher cis ou trans e justamente se veste de drag, você vai estar justamente tirando a essência do bagulho, que é justamente essa ironia, essa quebra de paradigma, porque é o homem utilizando coisas femininas e inclusive de uma forma exacerbada. Bom, e a Vlada Vitória lembra que drag queen, justamente por ser quebra de paradigmas, quebra de gênero do que dizem ser feminino ou não, acredita que as mulheres podem e devem participar, assim como a Lorelai Fox diz, porque drags é exatamente para isso. Libertar as pessoas dessas caixinhas e não colocar as pessoas em mais caixas ainda, em mais bloquinhos. Tudo isso me lembrou muito apropriação cultural. E o professor da Unesp, Juarez Xavier, explica que nesse conceito voltado sobretudo para a cultura negra, se uma pessoa negra utiliza, pessoa branca, aliás, ou pratica de alguma forma algo da cultura negra, você estaria tirando a resistência que essa cultura e que esses costumes significam. Estaria ressignificando a política que essencialmente esse costume, essa cultura significa. Seria como brincar de ser negro. E isso implica em racismo, né? A cultura negra não precisa de branco para ser forte. A ideia é mais ou menos essa. E, bom, assim, E aí, assim, dando a minha interpretação, eu confesso que esse conceito sempre eu achei muito estranho. Racismo é preconceito étnico, não é só negros. Inclusive, o preconceito LGBT também entrou em crime de racismo, porque, por exemplo, na jurisprudência, no entendimento do STF, racismo é quando um grupo de poder maior, né, se sobressai a um grupo minoritário e o discrimina a partir disso. Então, assim, por exemplo, o asiático ele também entra em racismo. A gente tem que ter muito cuidado com os conceitos. O K-pop, eu amo K-pop.
eu não poderia exercer o K-pop dentro dessa lógica, aparentemente. Mas na verdade o K-pop nem poderia existir, porque o K-pop foi uma coisa que eles pegaram do pop e coreanizaram aquilo em certo sentido, ao mesmo tempo que sofreram um turbilhão de influências dessa própria ideologia que a Coreia, em tese, se apropriou. E aí é que tá, porque como a gente lida com isso é muito fundamental. É óbvio que a gente tem que ter um cuidado para não distorcer os conceitos. Porque se assim, tudo virar drag, então não importa ser drag. Mas assim, eu acho que a questão não tá bem aí. Não é bem isso, porque não existe essa ideia de cultura pura. Grécia e Roma, por exemplo, que a Europa gosta de usar aí como símbolo para sua suposta pureza étnica diante de outras nações do mundo, como inclusive os muçulmanos. Mas não é bem assim. A gente sabe que a Grécia e Roma sofreram invasões o tempo inteiro na antiguidade. E eles são, por si só, mistura de vários povos. Então, não tem. Isso é meio estranho. Eu acho que a apropriação cultural, se a gente for parar para pensar, ela desenvolveu a raça humana em vários sentidos. Na verdade, encaro até como uma coisa em tese positiva, que nem eu falei, é óbvio que você tem que ter cuidado para não distorcer a situação ali e tal, e realmente não tem o mesmo poder político que principalmente que as pessoas reivindicam, mas e não vai ter mesmo, as pessoas não são substituíveis, mas eu acho meio extremo você impedir a pessoa de usar e dizer que não é válido, usar aquilo que, né, enfim, no caso drag, e dizer que não é válido. Então, assim como eu defendi que realmente, né, assim, porque eu acho que, como eu defendi que poderia o Jesus, né, supostamente gay, eu acho que talvez a apropriação cultural entre nesse contexto, né, onde quem partilha dessa ideia, vamos dizer, tradicional, de forma tradicional, vai se ofender com outras interpretações e outras formas de utilizar aquilo. Mas é muito complicado, porque você vai impedir o branco de ir no candomblé? Como fica o carnaval? Como fica o samba? É estranho você defender, parece que então tem uma raça que vai fazer aquilo de uma forma mais pura e tal. Vocês entendem? Então é uma fronteira que é óbvio que você precisa ter os cuidados para não distorcer aquele assunto, mas você invalidar uma pessoa de usar algo nesse sentido traz uma ideia de muito estranha que para mim, pelo menos, não me parece muito correta, não. Eu acho realmente meio bizarra. Eu acho estranho. Eu consigo entender a lógica, mas eu acho que realmente é extremo, tá? Não precisa tanto também, calma. Então foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu acho que a drag se encaixa nesse assunto, então a minha opinião tá toda dentro disso, tá, gente? Por isso que eu comentei aqui. Então, eu acho que é válido, né? Se você não for homem e quiser exercer drag como movimento artístico, eu acho que não vai ter o mesmo peso. Mas que eu acho válido, acho que você pode fazer, não é uma coisa assim, sabe? Que, enfim. Mas, então foi isso, eu espero que vocês tenham gostado. Robert e todos vocês, muito obrigado, um beijo, até o próximo vídeo, a gente se vê. Tchau!